Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos a esse momento de reflexão, onde viemos aqui com muita alegria, com muito respeito, com muita gratidão, para trazer uma mensagem de Jesus. E para iniciar esse momento de oração, de aprendizado, vamos iniciar com uma prece, acalmando o nosso coração, iluminando a nossa alma. Vamos trazer a prece de São Francisco de Assis e fala assim: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Então, a reflexão de hoje será em torno da caridade. Hoje é um convite para pensarmos em que é caridade. A gente às vezes pensa na caridade de uma forma um pouco contida, e ela é mais do que isso. E hoje nós vamos refletir sobre esta questão. O que é caridade? Nós podemos sintetizar que a caridade é fazer o bem e esquivar-se do mal. Simples assim. Observando a vida na espiritualidade, percebe-se que os espíritos felizes que vivem já na espiritualidade maior, viveram aqui na Terra fazendo bem e desviando-se do mal, ou seja, praticando a caridade. No nosso Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma passagem da qual eu gosto muito, que é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, e diz assim: necessidade da caridade segundo São Paulo. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa e o símbolo que tine. Ainda quando eu tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse a perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada serviria. A caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é injubilosa, não é temerária nem precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta nem se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubila com a justiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. Percebam como Paulo entendeu tão profundamente o sentido da caridade, que coloca a caridade até mesmo em cima da fé, porque ela está acessível a todos. Mesmo os que dizem não acreditar em Deus, os ateus, ainda assim a caridade está disponível para todos. A caridade é a expressão do amor. Ela é o que fizemos de coração, porque não tem valor para Deus aquilo que a gente faz para mostrar para os outros.
ou então aquilo que a gente faz esperando algo em troca. Isso não é caridade, é um negócio. E a caridade tem a ver com amorosidade e não com comércio. Aquilo que a gente faz esperando algo em troca não tem sentido para Deus. Nós já estaremos recebendo a nossa recompensa no reconhecimento alheio. E caridade não é isso. Então, nós não precisamos mostrar para ninguém aquilo que a gente faz bem para o outro. Como tem aquela passagem do Evangelho, não saiba a sua mão esquerda o que dá a sua mão direita. Isso é um assunto entre nós e Deus. É só a nós que há interesse. Nós temos dois tipos básicos de caridade. Nós temos a caridade material e a caridade moral. A caridade material tem a ver quando a gente aplica nossos recursos financeiros. É a doação de alimento, de agasalho, de roupas ou de alguma ajuda financeira, como medicamento, qualquer coisa que envolva alguma aplicação financeira. A gente tem que ter algum recurso monetário para fazer esse tipo de caridade. Ela é muito importante, porque a fome é algo atroz. Imagine o frio que está fazendo, a pessoa não tem um agasalho, não tem uma cobertinha. É muito difícil, não é mesmo? Então, ela é muito importante. Porém, o seu maior, vamos dizer assim, que o maior empecilho é o apego. Porque às vezes você não quer doar, você quer guardar um dinheiro para você, não quer usar para fazer doação. Então, o apego é o principal empecilho da caridade material. A caridade moral, ela já é mais laboriosa, ela já é mais difícil, porque mexe, envolve sentimentos. É aquilo que vem lá do coração. Podemos até dizer que seria suportarmos uns aos outros. Parece duro isso, mas é isso aí mesmo. Consiste muitas vezes em nos calar para deixar o outro falar, ou então fazer-se de surdo quando escutamos um deboche de uma boca acostumada a escarnecer. Deixarmos de ser impacientes e nos tornarmos pacientes com aquela pessoa que está do nosso lado. Desenvolver alguma virtude para ajudar. Isso é caridade moral. E essa sim tem muito mérito na visão divina. Ela é muito importante para o nosso desenvolvimento. A caridade, ela pode ser feita de várias formas. Temos 3 exemplos interessantes: por palavras, pensamentos e ações. Como é que nós podemos fazer caridade por pensamento? Fazendo preces. Preces para um familiar, prece para um amigo ou para um desconhecido. Fazer uma prece para alguém que está doente, alguém que está necessitando de uma oração. Fazer prece pela nossa cidade, pela nossa nação, pelo nosso planeta, pedindo luz, enviando sentimentos de luz, de paz, de perdão para nossos entes queridos, para a comunidade, enfim. Isso sai com os nossos pensamentos. Ou ainda, enviando pensamentos de sucesso, pensando assim: nossa, espero que fulano vá bem nessa nova empreitada que está iniciando. Aquilo que a gente sente e passa, expressa pelo pensamento. Eu estou torcendo para aquela pessoa ir bem, que ela consiga passar naquele curso, passar naquele concurso. Então a gente envia através de pensamentos boas energias para a pessoa, bons fluidos. Pensamento é energia. É instantâneo, assim quanto a gente pensa, já chega no seu destino. Então isso é fazer caridade pelo pensamento, através de palavras, levando uma boa palavra a alguém que está triste, levando bom ânimo, palavras de conforto, palavras que tragam um alívio para a pessoa, uma boa conversa,
tirando do nosso vocabulário palavras que possam ferir algum irmão, né? Uma conversa boa, produtiva. Muitas vezes a gente vê uma pessoa que está negativa, que está entristecida, que está cansada, carregada de tantos desafios, e a gente leva um aconchego, um conselho, né? Uma palavra de bem, uma palavra positiva, e aquela pessoa sai dali aliviada, sai encorajada. Isso é uma caridade através das nossas palavras, das nossas boas palavras. Também a caridade é feita através de ações. Quantas ações no bem nós podemos fazer? A caridade em ações depende da nossa boa vontade, do nosso bom ânimo. E pode ser um sorriso, uma carona, um abraço. Às vezes a pessoa tem tudo, ela não precisa de nada, mas ela está precisando de um abraço. Ela está precisando de um olhar amoroso. Ela está precisando de alguém que dê atenção, alguém que converse com ela. Isso é uma caridade da nossa ação. Hoje não podemos fazer visitas, mas a visita seria uma caridade. Então que a gente possa mandar uma mensagem, um bom dia, como você está? Precisa de alguma coisa? Eu estou aqui. É tão importante saber que a gente pode contar com alguém, saber que existe aquela pessoa nos desejando o bem. Então são diversos tipos de caridade, a gente tem todos os dias diversas oportunidades de fazer a caridade, de ser útil na vida de alguém, de levar algum conforto, de levar uma palavra amorosa, uma palavra amiga, de levar um conselho para o melhoramento da pessoa. Então, todos os dias nós temos muitas formas de ser caridosos. Nós precisamos estar com o coração aberto e dispostos a ajudar, dispostos a ser pessoas que levem algo que melhore a vida de alguém, que leve algo que vá valorizar a pessoa, que a pessoa se sinta melhor, que ela saia daquele momento melhor do que ela estava antes da nossa chegada. Na questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a segunda indagação aos espíritos. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entenderia Jesus? Prestem atenção, como entenderia Jesus a caridade? E os mensageiros divinos respondem: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Como essa resposta é profunda! Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. E a gente pode perceber e entender com isso que a caridade ela é equilibrada por esse tripé, benevolência, indulgência e perdão. Esse tripé é que firma a caridade, é o que dá sustento para a caridade, é o que a mantém viva. Haroldo Dutra Dias, que é um brilhante palestrante espírita, ele traz em uma de suas palestras um conceito muito interessante, um exemplo para nós pensarmos. Não é uma resposta pronta, é algo para a gente refletir sobre esses três pilares da caridade. Benevolência, primeiro, vamos começar com a benevolência. Benevolência para com todos. O que significa isso? Bondade para com todos, indistintamente, sem fazer diferença, independente de qualquer coisa. Bondade indistinta. Mas eu posso pensar, mas aquela pessoa que eu não gosto muito. Benevolência para com todos. Para quem gosta de futebol, mas aquela pessoa torce para outro time. Aquela pessoa
não me agrada, aquela pessoa pensa diferente de mim, aquela pessoa não é legal. Benevolência para com todos. Não sou eu que estou falando, está escrito. Os espíritos responderam para Kardec como Jesus vê a caridade. É Jesus falando. Benevolência para com todos. O amor de Deus é universal e infinito. Deus olha para a semente e enxerga já a árvore dando frutos. E assim somos nós somos essa semente. E quanto antes a gente conseguir colocar essa bondade em ação, antes nós estaremos sendo árvores frutíferas. Interessante, não é mesmo? Indulgência para com todos, o segundo pilar da caridade. Indulgência para com todos, não, desculpa, indulgência para as imperfeições alheias. No Código Penal da Vida Futura, no livro Céu e Inferno, Kardec afirma que para cada defeito, um sofrimento. Para cada defeitinho nosso, teremos um sofrimento. Se eu tenho 10 defeitos, portanto, eu vou sofrer mais do que aquele que tem 5 defeitos. Interessante? Ou seja, a imperfeição moral é uma dor. A imperfeição moral é um sofrimento. Quando a pessoa atinge uma maturidade espiritual, ela olha para outra pessoa muito orgulhosa, por exemplo, e sente compaixão. Olha para uma pessoa muito orgulhosa e sente compaixão porque ela sabe que o orgulhoso sofre. E o orgulhoso sofre muito porque ele imagina, na sua vã ilusão, que o mundo é um buffet que está ali disponível para ele, quando ele bem quiser. E a gente sabe que não é assim. A pessoa nervosa, que vive enraivecida, que já acorda azeda, que já acorda explodindo, sofre muito, se agasta. A pessoa avarenta sofre muito. A pessoa avarenta não come algo que gosta para não gastar, para guardar o dinheiro. Ela não se dá um presente, não faz nada para guardar o dinheiro. Esse apego, ela sofre. A pessoa, então, as nossas imperfeições morais nos tornam sofredores. Porque nós não fomos construídos para isso. Nós não fomos construídos para isso. Essa pessoa raivosa, por exemplo, ela vive em luta constante. A vida para ela é uma luta, é uma guerra permanente. E nós não fomos feitos para isso. Nós fomos construídos para amar. Nós fomos projetados para o bem e para o amor. Quando a gente está indo em direção contrária ao amor, nós vamos acumulando problemas, acumulando tristezas e muitas vezes acabamos até adoecendo por conta disso. Então, a nossa essência divina, não fomos construídos para isso. Então, a indulgência é um respeito com a dor alheia. A gente não fica cutucando a dor alheia, a gente aprende a respeitar as nossas próprias deficiências, um do outro. Porque quem não tem indulgência não consegue conviver harmoniosamente com ninguém, porque vai passar o tempo todo julgando. Então, a indulgência nos permite ter uma melhor convivência com os nossos entes queridos, com as pessoas com quem a gente convive. Vamos pegar um exemplo interessante. Vamos nos comparar a um buquê de rosas. Uma rosa é uma bela flor, tem um ótimo perfume, porém também tem espinhos. Então, nesse buquê, a gente se afaga e se arranha mutuamente. A gente se afaga e se arranha nos nossos movimentos pela vida. E se
Então a indulgência é esse dom de não levar tão a sério esses arranhões que os outros nos fazem. É esse dom de não sofrer tanto pelas coisas, é levar a vida com mais leveza. Porque muitas vezes nós precisamos rir de nós mesmos. A gente às vezes passa por situações que a gente precisa rir para não chorar. Então, levando a vida com mais leveza, com mais delicadeza, rindo das nossas caídas, porque assim vai ser mais fácil seguir. Haroldo ainda dá um exemplo interessante que ele chama da distorção da fotografia. E o que é isso? É como assim, vamos procurar explicar. É como se nenhum desses arranhões que a gente leva de alguém, nós tirássemos uma fotografia. E a gente vai guardando essas fotografias. Passa um ano, passam 2, 3, 4, 5 anos e nós estamos lá com a fotografia daquela pessoa que nos arranhou e do nosso arranhão. Acontece que o tempo passou e aquela pessoa não é mais aquilo que está lá na fotografia. A pessoa, ela já se transformou, ela já evoluiu, ela já melhorou, já é outra coisa. Mas nós estamos parados no tempo. Nós estamos olhando e apegados àquela fotografia daquele arranhão. E imaginem o nosso baú cheio de fotografias dos nossos arranhões que vamos levando pela vida. Imagine o peso desse baú. E aí a gente vai guardando essas fotos, guardando essas fotografias, e as pessoas já foram, já cresceram, e nós ali, olhando para essas fotos, apegados ao sofrimento. Vamos jogar fora essas fotos. Vamos fazer uma faxina no nosso baúzinho e procurar guardar ali boas lembranças, coisas que nos façam rir, que façam nos alegrar, que façam a gente crescer. Vamos olhar uma olhada do nosso baú e vamos arquivar aquilo que vale a pena. E aquilo que a gente já consegue, vamos jogar fora, tirar esse peso. Isso traz cansaço para a vida. Então, isso é indulgência. É jogar fora e não ter essa fotografia dos arranhões, deixar eles passarem. Isso é uma indulgência. Para com as imperfeições alheias. E o nosso terceiro pilar da caridade é o perdão das ofensas. Ser um ser humano é ferir e ferir-se. Difícil pensar nisso, né? Mas vamos pensar. Nós, pela vida fora, já ferimos muito. Talvez estejamos ferindo atualmente alguém e ainda vamos ferir. E da mesma forma, nós já fomos feridos. Alguém já nos feriu, talvez esteja ferindo, e se prepare, que a vida ainda traz ferimentos. Mas isso é a vida. Alguém conhece aí uma pessoa perfeita? É difícil? Não sei. Se conhece, melhor a gente deixar ela lá, porque nós estamos aqui ainda galgando essa melhoria, aprendendo aos poucos. Mas na nossa biologia traz o perdão. Porque se eu ferir a minha mão, se eu cortar a minha mão aqui, ela vai curar, ela vai se regenerar. Isso é a cicatrização. É o corpo perdoando a agressão. E se o nosso corpo, que é o que temos de mais material, de mais denso ainda, se o corpo está dotado do perdão, por que não a nossa alma? Por que não a nossa alma aprender a perdoar? Interessante pensarmos nisso. Perdoar, claro que nós não precisamos dar aqui um show de perdão. É claro que alguns ferimentos deixam cicatriz. São profundos. Não precisamos dar aqui um espetáculo de perdão. Mas perdoar é desfazer-se daquelas cargas que não conseguiríamos caminhar levando elas. Porque nós não merecemos esse peso. Talvez a gente tenha merecido sofrimento, mas não o peso da mágoa.
peso da mágoa não. Então, perdoar é isso, é deixar nossa alma cicatrizar. Muito lindo e verdadeiro. Em uma citação de Chico Xavier, que eu gosto muito, diz assim: a gente pensa que está em Londres, Paris ou Milão. A gente pensa que está num carro importado. A gente pensa que está dentro de uma mansão, mas a gente está dentro de um corpo. E se não estivermos de bem com o nosso íntimo, estaremos mal em qualquer lugar. Tudo está dentro. Tudo está dentro. O nosso exterior é reflexo do que levamos dentro de nós. Se cultivarmos X sentimento, é aquele sentimento que estaremos tendo ao nosso redor. Importante a gente pensar nisso. Importante a gente aprender com essa lição, para que a nossa caminhada seja mais branda, mais leve. O amor de Deus é sublime e está disponível para todos. Está aí, o mundo está aí, cheio de amor de Deus. E nós temos que aprender com esse amor, porque somos filhos de Deus e estamos aqui para isso. Então, vamos usar o nosso amor para ser caridosos, para fazer o bem, para sermos úteis para nós e para quem está à nossa volta. A reflexão de hoje, ela é interessante porque é para a gente entender que a caridade é muito mais do que a gente pegar 1 quilo de alimento e doar para alguém. É muito mais do que a gente pegar um casaquinho que a gente não usa mais, que está lá, a gente está lá enjoado de enxergar ele e a gente tira e leva para alguém. A caridade é muito mais profunda, muito mais ampla. Ela é muito mais grandiosa. Ela é transformadora e maravilhosa. Meus queridos, essa é a mensagem de hoje. Pensemos a respeito. Pensemos nesse tripé: benevolência, indulgência e perdão. Como seremos mais felizes colocando isso em prática? Como seremos mais leves usando as ferramentas que o Cristo nos deixou? Então, para encerrar, eu trago aqui um poema de Casimiro Cunha. Está na obra Parnaso de Além Túmulo e foi psicografada por Chico Xavier e diz assim: supremacia da caridade. A fé é a força potente que desponta na alma crente, elevando-a aos altos céus. Ela é chama abrasadora, reluzente e redentora, que nos eleva até Deus. A esperança é forvirente, alva estrela resplendente, que ilumina os corações, que conduz as criaturas às almejadas venturas entre célicos clarões. A caridade é o amor, é o sol que o nosso Senhor fez raiar claro e fecundo, alegrando nesta vida a existência dolorida dos que sofrem neste mundo. A fé é um clarão divino, refulgente, peregrino, que rompe trazendo a luz. A caridade é a expressão da personificação do Mestre amado Jesus. A esperança é qual lume, o capitoso perfume que nos alenta na dor. A caridade é uma aurora que resplende a toda hora, nada empana o seu fulgor. Seja, pois, abençoada essa fulgida alvorada a raiar eternamente, pura bênção redentora do nosso Senhor onipotente. Então, meus queridos, essa é a mensagem de hoje. E para encerrar, vamos pensar na nossa aguinha, pedindo a fluidificação para nos trazer saúde, para nos trazer imunidade e tudo aquilo que a gente mais necessite.
Então, agradecendo esse momento de luz, de paz e entendimento, que possamos receber os bons fluidos da espiritualidade superior, restaurando as nossas deficiências, iluminando nosso corpo e nossa alma. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e que possamos aprender a ser caridosos, verdadeiros caridosos, trazendo o bem, o amor e a luz para nós e para os nossos. Obrigada, meu Senhor. Obrigada, senhores. Que assim seja. Desejo uma semana de paz, de amor para todos. Que tenhamos saúde, que tenhamos alegria e que possamos, durante essa semana, refletir um pouquinho mais do que significa a verdadeira caridade. Que todos fiquem bem. Muito obrigada.